Olá! A Cosan Alimentos, que detém a marca União, começa a pôr em prática em 2011 um ousado plano de expansão que prevê investimento em outros produtos além do açúcar nos setores de alimentos e bebidas. À frente dessa empreitada está o nosso entrevistado de hoje, o jovem executivo Colin Butterfield, que é presidente da Cosan Alimentos. Colin, tudo bem? Como é que começou a tua vida no interior de São Paulo? Você é de Piracatu e eu imagino que você tenha estudado numa dessas escolinhas rurais, é isso? Eu tive uma história diferente, vamos falar assim. Eu acho que eu sou do interior, sim, eu nasci em Marília, que era a melhor maternidade na época na região, mas eu cresci em Piracatu. Em Piracatu eu cresci, meus pais são agricultores, eles moram numa fazenda maravilhosa nessa região, e eu cresci numa fazenda. Eu cresci numa fazenda montando cavalos e jogando bola e, de fato, estudando numa escola rural. Tenho muito orgulho da escolinha rural. A escolinha rural eu fiz a quarta série. Era uma sala um pouco maior que essa aqui, com 4 fileiras, primeira, segunda, terceira, quarta série. E você passava de ano, você pulava para a carteira da direita. E aí, finalmente, quando eu cheguei na quarta série, passei a quarta série, a próxima fileira era a parede. E foi aí que meus pais, pela primeira vez, pararam e falaram assim: bem, eu acho que nós precisamos agora ir para alguma cidade, porque a gente precisa dar continuidade à educação dessas crianças. E foi aí que nós mudamos para Marília. E eu estudei num colégio em Marília, chamado Cristo Rei, que eu acho um colégio muito bacana. Estudei no Cristo Rei até meu segundo colegial, e aí eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, acabei fazendo engenharia por lá. Remo foi uma coisa muito importante na época da minha faculdade. Eu nunca tinha visto um barco de remo antes, mas eu me encantei com o remo e entrei no time. Eu fui para a primeira liga do remo americano e de fato foi uma disciplina que eu carrego comigo até hoje. O remo, acordar todo dia às 4h30 da manhã para você estar na água às 5 da manhã e às vezes com temperatura menos 2 graus do lado de fora, e com 8 caras lá que acordam todas as 8, assim, cria uma cumplicidade, uma disciplina ferrenha. E você chegou a participar da equipe de remo que iria para a Olimpíada de Atlanta? Como é que foi essa história, Colin? Essa história não é bem assim. Eu estava no time pré-olímpico brasileiro, sim, para ir para Atlanta. Eu fui convidado pela equipe e o que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei a remar no Rio de Janeiro pela equipe olímpica brasileira para ir para Atlanta. Isso foi em 95, eu me formei em 95. E na época meu maior sonho era trabalhar num banco que não existe mais, chamado Banco Garantia. Então eu entrei no Garantia em 95 e eu nunca esqueço que eu tentei aí passar para a raia da USP e remar pela USP e estar no Garantia junto. Mas não sei se você conhece a fama do Garantia na época. Você não concilia duas coisas ainda querendo sobrar um tempinho para dormir. Ou você faz um ou faz o outro. E foi justamente, eu lembro, Jorge Paulo, na época, que ele é um grande atleta, eu conversei com ele sobre essa oportunidade de ir para Atlanta. E ele falou: olha, Colin, eu te apoio completamente, mas você vai ter que escolher. Ou você faz um bem feito ou o outro. Não ache que você vai conciliar os dois, que vai ser humanamente impossível. Então eu estava no pré-olímpico, mas eu precisei parar minha carreira de remador nessa época para me dedicar ao Banco Garantia. Então eu não cheguei a ir para Atlanta, mas eu estava no time olímpico brasileiro antes de Atlanta. Mas eu precisei optar pelo trabalho e foi aí que eu comecei a trabalhar. E como é que você foi parar no Banco Garantia? É verdade essa história de que você escreveu uma carta para o Jorge Paulo Lemann, que é o fundador do banco, pedindo uma vaga, um emprego? Gente, como você está bem informada! Sim, isso é verdade. 2 anos antes de me formar, eu não tinha ninguém em São Paulo. Quer dizer, eu não tenho familiares, não tenho amigos. São Paulo para mim era aquele mundo que, como um bom caipira do interior, você vinha uma vez por ano para vir para o Shopping Guatemi ou Shopping Morumbi e se deslumbrar com as maravilhas da grande cidade. Eu sempre olhava para São Paulo como sendo assim uma meca das pessoas absolutamente em voga no Brasil. E quando você mora em uma cidade pequena no interior, São Paulo te intimida. Mas eu tinha esse sonho de trabalhar nesse banco, que eu ouvia tantas histórias, e eu, de fato, pelo Jorge Paulo ser um grande atleta, eu escrevi para ele uma carta, me apresentando. Eu eu pus em anexo o meu currículo, que eu tinha notas muito boas, mostrando que eu era um bom aluno, que eu estava no remo, que eu estava sendo convidado para ir para o time pré-olímpico brasileiro e que eu sonhava em trabalhar no banco. E foi assim que ele me convidou para as primeiras entrevistas, mas eu passei por aquele processo
Eram famosas as entrevistas do Garantia na época, eram as 8 entrevistas, ser aceito, e foi uma grande alegria em 95 ter sido aceito como trainee do Banco Garantia. E foi a minha primeira grande escola, e eu te digo que a grande escola da minha vida. Depois de 3 anos no Banco Garantia, você decidiu que era hora de mudar e foi para uma consultoria. O que você aprendeu lá? Bem, sim, quando eu apliquei para o Garantia, a minha grande dúvida é: devo trabalhar em banco ou consultoria? Porque acho que são 2 formas muito boas de um jovem recém-regresso de uma universidade de começar a sua carreira. E eu sempre tive uma grande curiosidade de trabalhar numa consultoria estratégica, porque a consultoria estratégica é um lugar fascinante, porque você entra nas maiores empresas, te jogam um problema e você tem que rapidamente tentar ensinar as pessoas que sabem muito mais do que você sobre aquele problema como resolver o problema. Para mim isso era uma coisa meio quase louca demais para ser verdade, mas eu, ao mesmo tempo, eu via como sendo um excelente treinamento para você trabalhar numa empresa. E eu sempre tive o sonho no longo prazo de trabalhar numa empresa. Ou ser empreendedor ou trabalhar numa empresa. Sempre tive eu nunca tive um desejo de ser, por exemplo, trabalhar em banco. Então, Garantia foi uma grande escola, mas o momento que a Garantia, eu estava no mesmo departamento por 1 ano, trabalhando com ações e fazendo mais ou menos a mesma coisa todo dia, e aquela rotina do dia a dia, eu tive um convite muito interessante para ir para essa consultoria, e eu por impulso, resolvi experimentar isso. E foi, de fato, também uma experiência riquíssima. Acho que todas as experiências são ricas. Você quis experimentar o gostinho de ser empresário e abriu, junto com 2 amigos, o site de viagens Decolar. Eu queria saber como é que você compara essas 2 experiências, de gerenciar um negócio próprio e trabalhar como executivo numa grande empresa. Qual que é a diferença, Colin? Muito boa pergunta. É muito diferente. Primeiro que é muito diferente, porque uma coisa é você ser dono do seu negócio e você ter a liberdade de agir como você bem entende. Você tem o ônus de, às vezes, não saber se você vai ter o dinheiro no final do mês, mas você tem o bônus da liberdade. E eu amo esse mundo. E eu tive, de fato, a minha passagem pelo mundo de turismo foi uma passagem muito rica e deu muito certo. Nunca podíamos ter sonhado que deu tão certo quanto deu na época. Mas, ao mesmo tempo, você estar numa empresa como a que eu estou agora, hoje, por exemplo, você também tem ônus e bônus muito grandes. O ônus é você não ter a mesma liberdade. Mas o bônus é você ter uma estrutura sem igual, você tem pessoas fascinantes em volta, você tem muito mais recursos, você pode fazer muito mais com mais facilidade. Como que você concilia esses 2 mundos, na minha experiência, como que eu tive dos 2 lados da moeda? Eu acho que o mundo perfeito é você conseguir criar um ambiente de empreendedorismo dentro de uma empresa grande. Porque eu acho que toda grande empresa, ela precisa muito questionar o status quo quase que diariamente e tentar mudar a direção e repensar o modelo. Isso é um pouco de empreendedorismo. Eu acho que você consegue ser um empreendedor dentro de qualquer empresa. É só uma questão de você querer ir nesse sentido. Isso envolve o seguinte, que é um dos meus lemas, a minha turma toda já me conhece muito bem, que é a famosa zona de conforto. Eu estimulo todo mundo a sair muito da zona de conforto. Eu sou uma pessoa que adoro sair da zona de conforto. Adoro. Minha vida toda foi sempre sair da zona de conforto. Como você mesmo viu, quando eu cresci, muitas vezes eu saí da zona de conforto. Eu aprendi que toda vez que você sai da zona de conforto, mal ou bem você cresce muito. Você cresce em muitas dimensões. Então, você trabalhar numa empresa dessa, tendo uma experiência de empreendedorismo, eu tendo a estimular as pessoas muito a sair da zona de conforto. E eu acho que isso faz muito bem. As empresas, você ter um pseudo maluco questionando o status quo dentro de uma grande empresa sempre faz bem. O que não pode é ter uma gaiola de louco sendo todo mundo maluco. Aí não funciona. Mas você também não pode ter uma gaiola cheia de cartesianos indo na mesma direção. O balanço disso tende a funcionar muito bem. É um ganha-ganha no final do dia. Colin, você engoliu muito sapo para chegar onde você está hoje, no comando da Cosan Alimentos? Nossa senhora. Quer dizer, engolir sapo. Acho que todo mundo na vida engole sapos. Depende do tamanho do sapo, né? Tem rã e tem sapos. E depende, eu acho que também você tem que aprender a fazer do sapo, temperar o sapo da melhor forma possível. Porque já que você tem que comer ele, que faça dele o melhor cardápio possível.
Eu costumo falar, eu tenho outro lema que eu falo muito comigo e eu aprendi isso na adolescência, isso foi muito virtude do meu pai. Meu pai tem muito esse lema, ele é um inglês, não é inglês, mas ele é descendente de inglês e tem muito essa linha dura, e eu peguei muito isso dele, que é o famoso bite the bullet. Não sei se você conhece o jargão bite the bullet, mas eu sou fã do bite the bullet. E o bite the bullet eu acho fascinante porque é o seguinte: todo dia você é deparado com coisa que você não quer fazer. E a pior coisa que você faz é deixar o que você não quer fazer para amanhã. É tão mais fácil você fazer aquilo que você não quer imediatamente, porque depois você sempre vai fazer o gostoso depois. E se você incorpora no seu dia a dia o conceito bite the bullet, você aprende que o teu dia a dia passa a ser muito mais prazeroso. E no final, o sapo, que você começou com engolir sapo, eu entendo hoje que hoje eu não engulo mais sapo. Porque você já ataca aquilo logo quando ele nasce, não protela aquilo, ataca aquilo de uma vez, acerta o problema logo de saída, bite the bullet, resolve o problema, que aí você tem só alegria.